Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Duda Meirelles, eu sou atriz, estudante de fonoaudiologia, atualmente indo pro meu 8º período, o último. Sim, em breve serei fonoaudióloga formada, meu Deus! Mas hoje tô aqui pra fazer um vídeo que eu tô devendo faz muito tempo, eu tô indo pro 8º semestre, mas eu não falei sobre como foi o meu 5º e o meu 6º período, então esse é o vídeo de hoje. Se você quer saber como foi o meu 1º ao 4º semestre de fonoaudiologia estudando na Santa Casa de São Paulo, tem uma playlist aqui no canal chamada Fonoaudiologia, então clica lá que você vai poder ver quais foram todas as matérias que eu tive até agora que me prepararam para ir para esse meu último semestre. Então vamos lá, porque esses semestres, o 5º e o 6º, eles já começaram diferentes do 1º ao 4º, porque a gente já começou com os estágios. E o primeiro deles foi estágio de fonoclínica. Esse estágio a gente ficou dividido em 4 rodas e a gente passava 2 meses em cada uma. A primeira que eu fiquei foi a UBS Santa Cecília. E o objetivo desse estágio era a gente acompanhar como que funciona uma unidade básica de saúde, todos os seus setores e tentar encontrar onde a fonoaudiologia poderia ser aplicada além da forma convencional. Então a gente passou por vários setores da UBS, como a vacina, o acolhimento, o PAI, Programa de Acompanhamento do Idoso, o EMAD, que é a Equipe Multidisciplinar de Atendimento Domiciliar, entre vários outros que a gente tinha a oportunidade de ver os profissionais que trabalham naquela UBS atuando no seu dia a dia. Além desses serviços, lá também tinha uma fonoaudióloga da UBS que a gente acompanhou ela alguns dias. Então, dentro do meu grupo, a gente se revezava para quem ficava assistindo os atendimentos dela. Só que o dia que a gente ia pra lá, se não me engano era segunda-feira, era o dia que ela recebia pacientes novos, então a gente acabava não conseguindo ver o progredir desses pacientes e só ela fazendo anamnese, acolhimento da família, a primeira interação ali com a criança ou o adulto. E isso foi muito legal, porque ela discutia todos os casos, perguntava pra gente o que a gente achava, pra já instigar esse nosso raciocínio clínico e deixava também a gente interagir, principalmente quando era criança, a gente interagir com a criança enquanto ela fazia anamnese com os pais. Então, para esse estágio, eu dou uma nota de 7 de 10, porque a UBS não foi muito minha praia, mas para quem gosta de saúde coletiva, é uma experiência muito legal. O segundo estágio que eu passei foi na EMEI, e eu arrisco dizer que foi um dos melhores estágios do ano. E olha que eu não sou muito do atendimento infantil não, tá? Pra quem não sabe, EMEI é uma sigla para Escola Municipal de Ensino Infantil. E lá tem crianças de entre 4 e 6 anos mais ou menos. Então o objetivo desse estágio era a gente fazer uma triagem de linguagem com essas crianças. O intuito era a gente ver na prática os processos fonológicos dentro do desenvolvimento normal e identificar o que era já um processo de atraso. E, se necessário, fazer os encaminhamentos. Então, nos primeiros dias de estágio, a gente revisou quais que eram esses processos que estavam dentro do esperado para o desenvolvimento normal. E a gente ia para a escola e detectava em cada criança que a gente fazia a triagem se ela tinha trocas, se elas eram dentro do esperado ou se elas já eram um alerta para atraso, se ela precisava de um acompanhamento fonoaudiológico mais profundo. E a gente também olhava outros aspectos que a fonoaudiologia pode olhar e fazer os encaminhamentos como profissional da saúde, que é o nosso dever. Como, por exemplo, olhar se tem cárie, se tem mordida aberta, se tem dente faltando, se tem um frênulo de língua alterado, que está atrapalhando nessa fala. Questões comportamentais, como indicativos de TDAH, autismo. Questões de motricidade orofacial, como respiração oral e oronasal, uma língua flácida, uma interposição de língua, que no caso muitas crianças da EMEI tinham. Então a gente chegava na escola, tinha a nossa 1 horinha ali de supervisão antes da gente fazer essas triagens. E a gente ia em dupla, conversava com a professora, perguntava ali se ela tinha alguma criança em mente, que ela achava que tivesse alguma coisa de linguagem. E aí a gente puxava ela para brincar com a gente e fazia a triagem nessa brincadeira. Que a gente avaliava questões como fonologia, compreensão, pragmática. E durante esse estágio também uma coisa muito legal que a gente fez foi um dia de território educativo, que é basicamente usar os espaços que a gente tem na cidade para aprendizado. Então a gente tirou um dia para fazer esse território educativo pela cidade de São Paulo, que é onde a gente está, e a gente foi na Biblioteca Mário de Andrade, no Copan, na Estação da Luz e na Pinacoteca. E o intuito desse território educativo era a gente observar o espaço que a gente estava e propor atividades que a gente faria com as crianças ou que a gente sugeriria para os pais fazerem para estimular vocabulário, fonologia, compreensão e também para pensar além da linguagem, pensar em arte, cultura e como se comportar na cidade. Na minha opinião, foi uma experiência riquíssima que me abriu muitos horizontes. Que me fez mudar também um pouco da minha visão de, tipo, aprender só se aprende se você estiver sentado, olhando pro professor,
escutando as informações que são passadas pra gente. Não me leva a mal, eu adoro esse jeito e eu funciono muito bem com ele. Mas ele não funciona pra todo mundo. Então esse estágio pra mim, ele foi perfeito em todos os aspectos. Tanto nas questões teóricas, que eu não tinha conseguido absorver muito bem em sala de aula, porque eu tenho uma dificuldade com a área de linguagem, é coisa pessoal minha. E que durante a prática e durante as supervisões desse estágio eu consegui assimilar muito bem. Então, para esse estágio, a nota é 10 de 10. O outro estágio que a gente teve, ele foi muito similar ao primeiro, que é o da UBS Santa Cecília, que foi o da UBS Humaitá. Lá foi um pouquinho mais mão na massa do que a UBS Santa Cecília, que foi mais pra gente observar. Do lado da UBS Humaitá tinha uma EMEI e a gente fez uma intervenção com os professores de lá para dar mais estratégias para eles de como estimular as crianças. Então a gente desenvolveu toda uma apresentaçãozinha, foi muito legal e eles gostaram muito e pediram para que a gente trouxesse coisas para eles também. Além disso, a gente também pegou as crianças dessa EMEI e olhou se elas tinham feito triagem auditiva neonatal. A gente deu meio que uma planilhada em tudo isso, que ficou pro próximo grupo também, que eles realizaram meio que uma triagem em campo com as crianças da escola. Então, foi bem legal que um trabalho complementou o outro. Então, para esse estágio, eu dou uma nota de 7 de 10 também. E o último que a gente passou foi o da URSE Centro. Para quem não sabe, a URSE é a Unidade de Referência de Saúde do Idoso. Lá, a gente pôde acompanhar desde o idoso chegando no serviço, como que é feita toda a anamnese, por quais profissionais ele passa. Então ele passa pelo médico, pela enfermeira, pela fonoaudióloga se for detectado alguma questão de linguagem, tinha fisioterapeuta. Lá tinha uma coisa muito legal que eles faziam aulas de yoga também, que era disponibilizada pelo próprio serviço, então era muito legal, eles faziam um grupo. A gente pode ir lá dentro do serviço participar da reunião com os profissionais de lá, então ouvir os pormenores de dentro do serviço, principalmente as questões de adesão. Então o idoso às vezes não tem quem levar, ou ele fica acamado e não consegue ir até a URSE, ou marca a consulta e acaba não indo porque esqueceu ou porque não tinha ninguém para levar. E como a gente tinha que desenvolver uma ação lá, a gente resolveu fazer um grupo de estimulação de linguagem, principalmente voltado para a memória. Então a gente desenvolveu vários joguinhos. Então, jogo da memória, aquele do Silvio Santos que dá 3 pistas e você tem que saber o que que é. Um que a gente botava só o instrumental da música e eles tinham que começar a cantar. A gente também desenvolveu um livrinho para eles de atividades para eles fazerem em casa também. E foi um estágio muito, muito prazeroso, muito, muito legal. E por isso eu dou uma nota de 9 de 10. Então essas foram as minhas 4 rodas que eu passei no 5º e no 6º semestre de fonoaudiologia clínica, que foi o primeiro estágio que a gente fez. Agora vamos seguir para algumas matérias, depois eu volto para o 2º estágio. Então a minha primeira matéria teórica que a gente teve foi de audiologia clínica e ela também se dividiu em 2. Primeiro a gente teve aula sobre TANU, que significa Triagem Auditiva Neonatal Universal. E essa foi uma disciplina que a gente aprendeu sobre a audição nos recém-nascidos. Então a gente reviu o conteúdo sobre a formação do nosso sistema auditivo e sobre a avaliação audiológica no recém-nascido e na criança. E nós nos aprofundamos sobre os procedimentos e sobre o fluxo dos resultados dessa triagem. Também vimos sobre aspectos que são importantes na gravidez, que podem refletir totalmente na audição do recém-nascido. E vimos sobre os exames, que são as emissões autoacústicas e o PEAT, que são parte dessa triagem. Confesso que eu não fui muito fã dessa parte, por isso eu vou dar uma nota de 6 de 10. Lembrando que tudo são meus gostos pessoais, tá? Não é sobre a matéria em si, é sobre o que eu gosto ou não. E a segunda parte dessa disciplina de audiologia clínica que a gente teve foi sobre otoneurologia, que a gente aprendeu sobre o nosso sistema do equilíbrio, relembrando também algumas partes da anatomofisiologia do sistema vestibular, nistagmo e os seus componentes, a preparação e a execução das provas do exame vestibular, como analisar esse exame, que tem alguns cálculos que, se eu tinha falado até agora que não tinha nenhum cálculo difícil em fonoaudiologia, é porque eu não conhecia o otoneuro. Mas, na verdade, os cálculos não são difíceis. O raciocínio para você chegar nos cálculos é que é o difícil. Então, não tem nada além do que soma, subtração, divisão e multiplicação. Nada. Uma regra de 3 ali bem básica, mas você tem que estar muito atento a como fazer isso, porque se você não tiver, você vai errar tudo. Então, em otoneuro, os cálculos não são poucos. Eles não são difíceis de executar os cálculos, eles são complexos de entender o processo que chega no cálculo. Deu pra entender? Tomara que sim. A gente aprendeu sobre VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que acontece quando os cristais dentro do nosso vestíbulo, eles saem do lugar e acabam provocando uma tontura na pessoa.
também alguns elementos de reabilitação vestibular. Então, por isso, eu dou uma nota para essa matéria de 7 de 10, porque ela é bem dificinha. Bem dificinha, mas ela não é impossível. A próxima matéria que a gente teve foi Audiologia Educacional, que é uma disciplina que a gente aprende sobre o histórico da surdez ao longo dos séculos, também aprende sobre os modelos de abordagem das deficiências, filosofias educacionais, teorias de aquisição e desenvolvimento da linguagem na criança surda, a anamnese e a avaliação voltada para esse público. Eu não sou muito fã dessa disciplina, por uma questão minha mesmo, por mais que eu adore Libras, mas ela não é uma matéria difícil. Tivemos pequenos problemas técnicos, por isso que a iluminação mudou. Voltando para essa matéria, então, eu dou uma nota para ela de 7 de 10. Agora, a próxima matéria que é associada com essa, que é Libras. Nesse semestre, em Libras, a gente tem desde o nosso primeiro, então a gente começou a especificar um pouco mais a Libras para a área da saúde. A gente aprendeu como fazer uma anamnese inteira em língua de sinais e uma prova de avaliação de aspectos de linguagem totalmente em língua de sinais. Para essa matéria, então, eu dou a nota de 10 de 10. E aí chegamos no nosso próximo estágio do semestre, do ano no caso, que é o estágio de audiologia clínica. Então eu tive a matéria de audiologia clínica que teve TANU e otoneurologia, e nós temos o estágio de audiologia clínica, que também foi dividido em 4 rodas e a gente passava 2 meses em cada. Primeira parte desse estágio a gente foi para maternidade, vamos botar em prática o que a gente estava aprendendo nas aulas de TANU dentro da maternidade. Então fomos para dentro da maternidade da Santa Casa fazer triagens auditivas neonatais. A gente fazia uma pequena anamnese com a mãe da criança e o famoso teste da orelhinha com as emissões autoacústicas, modo triagem, que é obrigatória para todas as crianças nascidas em território brasileiro. E era muito legal ver os bebezinhos, nenenzinhos desse tamanho não, né? Mas bem pequenininhos. Mas dava uma aflição gigantesca. Se demorava muito pro teste acontecer, ou se, graças a Deus não aconteceu com a gente, mas se falhava o teste e indicava que o bebê poderia ser uma criança surda, ter que dar essa notícia pra mãe poucas horas depois que ela pariu é uma coisa assim que não me agradou muito. Uma situação muito delicada. E eu não tenho estômago pra isso. Então, por isso, o estágio tem a nota de 8,5 de 10. Pra quem gosta de criança e pra quem gosta dessa área hospitalar, nossa, a triagem auditiva neonatal é o paraíso. Mas por essa questão que eu falei, de ser uma questão muito delicada, um momento muito delicado, não é pra mim. A segunda parte dessa roda era na clínica de fonoaudiologia, a gente fazendo exames audiológicos, que são a otoscopia, a imitanciometria e a audiometria. Começávamos com uma anamnese mais voltada para a parte da audiologia, depois fazíamos a otoscopia, a gente fazia a audiometria tonal, vocal e partíamos para a imitanciometria. No primeiro bimestre, a gente começou fazendo só em nós mesmas, em pacientes de audição normal, e aí, no segundo bimestre pra frente, a gente pegava os pacientes que eram de fluxo da clínica mesmo. E por ser a Santa Casa, não são casinhos fáceis, né? Pra quem já conhece de audiologia sabe que uma mista bilateral é o terror de qualquer estudante. E é prática real oficial. A gente fazia tudo praticamente sozinha, ia para nossas preceptoras para tirar algumas dúvidas e em alguns casos elas entravam na cabine para ajudar a gente, ver como é que tava fazendo, ver se estava dando alguma coisa de errado. Então para esse estágio a nota é 9,5 de 10. A terceira parte desse estágio de audiologia clínica foi de otoneurologia, que a gente tinha visto na teoria, então a gente botou na prática. A gente aprendeu como fazer um exame otoneurológico completo e analisar ele. A gente não fez em nenhum paciente concreto, porque não tava tempo, então a gente fez só em nós mesmas. Mas foi muito divertido e por isso eu dou para esse estágio uma nota de 9 de 10. Porque inclusive é mais fácil na prática do que na teoria, como as coisas geralmente são. O próximo estágio é como se fosse uma segunda fase da triagem auditiva neonatal, só que em vez de ser na maternidade, a gente fazia na clínica. Então, se um bebê falhava na primeira triagem auditiva neonatal, né, nas emissões autoacústicas, ele voltava para ser acompanhado depois de um mês, se não me engano, posso estar errada. Ele voltava para a gente repetir o teste e fazer um teste complementar, que é o PEAT, que é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico. A gente também acabava fazendo em crianças um pouquinho mais velhas, então não tão recém-nascidos, como crianças de 1 ano, por exemplo, em que a gente fazia uma audiometria comportamental usando instrumentos musicais. E por isso eu dou uma nota para esse estágio de 9 de 10. E então, agora voltando para as disciplinas teóricas. A próxima que nós tivemos foi de próteses auditivas, onde a gente aprendeu desde o basicão da prótese, sobre os componentes eletrônicos, os tipos de prótese e de moldes, ventilação, características eletroacústicas, recursos técnicos de programação e algoritmos, além de ver sobre todas as etapas de adaptação, desde esse início de anamnese, avaliação de candidato, até a escolha da prótese e a verificação.
É um conteúdo bem denso, mas é um conteúdo que eu gostei bastante, confesso. Por isso eu vou a nota de 8 de 10. A nossa próxima matéria teórica, que é uma que engloba vários assuntos numa mesma matéria, se chama Distúrbios da Comunicação Humana. Então, a primeira matériazinha que nós tivemos dentro dessa grande matéria era de transtorno de leitura e escrita. A gente revisou as habilidades percussoras e os testes para avaliar a leitura e escrita. E já treinamos em como planejar uma terapia e estratégias de intervenção para consciência fonológica, compreensão, fluência e produção escrita. Então, para essa parte eu dou uma nota de 9 de 10, porque foi muito legal e muito prático. A próxima matériazinha dentro dessa matéria de distúrbios da comunicação humana é a matéria de motricidade orofacial. A gente já tinha tido toda essa parte de avaliação no semestre passado, e nesse a gente focou em intervenção, de mastigação, deglutição, fala, respiração e a parte de reabilitação de disfagia neonatal e adulto. Para a parte de intervenção, de MO mesmo, eu dou uma nota de 10 de 10, porque é uma área que me interessa muito, mas quando entra nessa área de disfagia, que eu não sou muito fã, eu dou uma nota de 7 de 10. As aulas eram muito boas, mas aqui eu não gosto de disfagia mesmo. A outra parte foi de transtornos de fluência, onde basicamente a gente aprendeu sobre a gagueira, como ela funciona e as estratégias existentes para tratamento. Para ser bem sincera, essas aulas foram bem curtas, acho que foram 2 ou 3. Então eu gostaria de ter me aprofundado um pouco mais nessa matéria. Por isso eu dou uma nota de 7 de 10. Também tivemos transtorno do desenvolvimento de linguagem, famoso TDL. Então a gente viu o que era o TDL, quais eram os seus critérios diagnósticos, manifestações, os seus sinais, como avaliar, os princípios de intervenção e ao final a gente ainda teve que desenvolver um jogo específico para crianças com TDL. E o meu grupo ficou com um tema de pragmática. Então a gente desenvolveu um jogo chamado Criando Conexões. A gente apresentou na jornada e ficou lindo demais. Então se você quiser ver um pouco mais, vai lá no vídeo da jornada que a gente explica um pouquinho mais sobre como o jogo funciona. A outra parte dessa matéria de distúrbios da comunicação humana foi a de transtornos do espectro autista. A gente aprendeu mais sobre o que é a definição de TEA, os critérios diagnósticos, as principais características, os níveis de suporte e fizemos um trabalho também, simulando um caso de TEA, que a gente tinha que elaborar os objetivos terapêuticos e as estratégias que a gente ia usar para a intervenção. Então, para essa matéria eu dou uma nota de 8 de 10, porque ela foi muito dinâmica, muito voltada, muito focada, mas eu não sou muito fã da área de TEA, de linguagem, como vocês já sabem. Então, por isso, opiniões pessoais, como sempre, tá? A próxima parte, não acaba nunca, eu sei, mas a próxima parte são dos transtornos motores de fala, em que a gente aprendeu mais sobre a apraxia de fala infantil, atraso motor de fala e disartrias, as semelhanças e as diferenças entre essas três, as suas principais características, os princípios e as estratégias de intervenção, como escolher a palavra-alvo e o que é o método prompt, que é muito usado nesses casos. Para essa área específica, eu dou uma nota de 5 de 10, porque eu realmente, assim, gostei zero. Não é nada minha praia. Então, 5 de 10 para essa área específica. E a última desse blocão foram os distúrbios neurológicos adquiridos, que a gente chamava de neurologia adulto. Que a gente aprendeu mais sobre os modelos de processamento de linguagem oral e gráfica, o que são as afasias, os seus tipos, as suas manifestações, principais características, como avaliar e como reabilitar esses distúrbios. Então, apraxias, disartrias, CCL, que é comprometimento cognitivo leve, demências e como avaliar e reabilitar todas elas. Era uma aula que tinha muito conteúdo, muito, mas assim, é uma área que é muito, muito, muito legal. Então, para isso, eu dou uma nota de 10 de 10. A nossa próxima matéria é o uso de voz profissional. Como vocês sabem, eu sendo atriz, eu amo. Em que a gente aprendeu quem são os profissionais da voz. Então, jornalistas, operadores de telemarketing, atores, cantores, dubladores, repórteres, apresentadores de TV, palestrantes, políticos, comerciantes, advogados, promotores e juízes. Todos esses se englobam na categoria de profissionais da voz. E as especificidades de cada uma dessas profissões e como nós, fonoaudiólogos, podemos ajudar nessas profissões através da sua voz. Então, quais eram as possibilidades de atuação, a diferença entre clínica e assessoria, fatores ambientais que influenciam na voz e como trabalhar a expressividade. A gente fez 2 trabalhos que foram bem legais nessa matéria. Um deles, a gente assistiu um filme e uma peça e a gente tinha que escrever um pouco, fazendo um relatório fonoaudiológico sobre aquilo que a gente viu. E o outro, a professora deu um caso real de assessoria em que a gente precisava desenvolver como que a gente faria essa assessoria, tanto para essa empresa, como para esse coletivo de teatro, enfim, várias situações diferentes. E a gente era meio que contratado por essa empresa ou por esse local, e a gente tinha que desenvolver quais eram as ações que a gente ia fazer com esse público, com base nas queixas trazidas. Então, para essa matéria, eu dou uma nota de 10 de 10. A próxima matéria é
habilidades e competências para o cuidado fonoaudiológico, que foi basicamente uma aula sobre comunicação, que a gente aprendeu os elementos e os modelos de comunicação, os tipos de escuta, como comunicar más notícias. E a nossa avaliação dessa disciplina foi exatamente dar uma má notícia para um paciente, óbvio que fictício, graças a Deus, mas isso vai acontecer muito na nossa vida profissional como profissionais da saúde. Então, foi uma forma de preparar a gente para um momento que a gente vai enfrentar. Então, eu dou uma nota de 8 de 10 para essa matéria, porque ela foi bem tranquila, mas também um pouco desafiadora. A próxima matéria é comunicação alternativa e aumentativa. A gente dividiu em 2 tópicos principais. O primeiro, a gente viu uma fase anterior à comunicação alternativa, que foi uma base sobre ECNE, encefalopatia crônica não evolutiva, que era antigamente chamada de paralisia cerebral. Então, a gente viu sobre o que era ECNE, suas classificações, tipos, suas características, que eram os reflexos tônicos cervicais, e os mecanismos de controle postural normal. E depois a gente partiu para a comunicação alternativa em si, quais que são seus elementos e como a gente adequa isso para a criança, conforme a necessidade de cada um. Quem que pode ser um candidato a usar a comunicação alternativa? Então, para essa matéria, eu não sou muito fã, eu dou uma nota de 7 de 10 também. E por último, a nossa última matéria, graças a Deus, foi de TCC. A gente finalizou o nosso pré-projeto, então com introdução, revisão de literatura, método, cronograma e orçamento. Enviamos para a comissão científica da faculdade, apresentamos o nosso pré-projeto para as professoras e enviamos para aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa brasileiro. Eu já estou agora no momento, no meio das minhas coletas dos meus dados, já foi aprovado então pelo CEP. E é isso, gente, essas foram as minhas matérias e os meus estágios do meu 5º e 6º semestre. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês têm alguma dúvida. Até o próximo vídeo. Beijo!